Olá, meus amigos. Estamos de volta para mais um capítulo do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Hoje, capítulo 14, Confiança. Não há criatura alguma que possa viver sem confiança. Ela marca a certeza naquilo que devemos alcançar. Tá? Tem uma palavra, certeza. A confiança nasce da fé, que tranquiliza os nossos corações nas lutas de cada dia. Então, a gente precisa entender um pouquinho a fé. A fé, ela é mais do que acreditar. Então, existe uma diferença entre acreditar, a crença e a fé. A fé é a certeza, né? Ele coloca essa expressão certeza, então a fé ela está ligada a uma convicção, a uma certeza. Já acreditar é ter uma crença, e crença muitas vezes pode estar equivocada. Então é algo, por exemplo, que eu acredito em algo, mas outras pessoas podem acreditar em outras coisas. Então, a crença, ela... Lembra que eu falei ontem, no capítulo anterior, falamos sobre o espírito nasce simples e ignorante. Então, a ignorância de cada um, nós somos ainda muito ignorantes, ou seja, desconhecemos. Para a gente chegar à verdade, né, que é um caminho bem distante, nós temos que percorrer esse trajeto em que nós vamos de crença a crença. Nós vamos acreditando em alguma coisa porque alguém nos ensinou, alguém, né, contou, tivemos uma experiência pessoal, observamos. Então, muitas das teorias que nós temos decorreram da observação. Tanto que existe um nome científico para isso, que é o empirismo. O empirismo é essa prática de observação que a gente percebe leis, certa regularidade nos fenômenos e dali a gente vai criando teorias. Mas são teorias que precisam ser testadas. Então as nossas crenças, elas de tempos em tempo, elas precisam ser testadas, colocadas à prova. E como que a gente vai progredindo, saindo da ignorância para o conhecimento, para a sabedoria? O sábio, como Jesus o é, ele conhece todas as coisas, ele conhece a verdade, é um espírito crístico, ou seja, ele está em comunhão com Deus. É diferente da gente, nesse processo de religar a Deus, né, a conexão com Deus é direta. Então, ao ponto de aquela mensagem que Jesus falou, vós sois deuses, ele é a própria inteligência divina, ele expressa a inteligência divina. Então, ele é um sábio, mas nós não somos, nós não sabemos. Então, como Sócrates falava, o que sei é que nada sei. Quando ele diz que a única coisa que ele tem a certeza é que ele não sabe de todas as coisas, ele está dizendo uma verdade, que nós não sabemos de todas as coisas. Nós adquirimos conhecimento, mas o nosso conhecimento, ele é muito limitado. Ele é limitado pela capacidade que nós temos, capacidade intelectual, ou a quantidade de estudo que nós fizemos, das observações que nós temos. Então, traz muitas vezes uma referência limitada ao ponto de vista. A gente pode dizer que muitas vezes a nossa crença se trata de apenas um ponto de vista. Então, a crença, acreditar, difere da fé, porque a fé, lembra o Espiritismo? Kardec colocou que a fé é raciocinada. Então, nós temos a razão, o uso da razão. Uma fé raciocinada é aquela que analisa todos os fatos, todos os aspectos possíveis. Ela não fica fechada na sua crença.
Então, é fechada. Quem fica na sua crença está se limitando, está se mantendo ignorante para as outras coisas que existem. Então, o nosso processo evolutivo, ele requer que a gente caminhe da ignorância para o conhecimento. Então, é preciso reconhecer que somos ignorantes. E ao nos reconhecermos ignorantes, fazer essa abertura para conhecer o que nós ainda não sabemos. Então, nesse processo, a razão, ela vai analisar. Então, Kardec dizia para que a gente estudasse todas as coisas, inclusive aquelas que se opõem ao que nós acreditamos, as nossas crenças, aquilo que a gente julga já saber, porque muitas vezes a gente se fecha porque a gente acha que a nossa crença é a verdade, e não é. Então a gente acha que tem o conhecimento verdadeiro, mas não tem. Nós temos apenas crenças que são muito limitadas. Então Kardec dizia para a gente estudar profundamente e estudar todas as coisas, tudo que fosse possível, inclusive aquilo que se coloca como uma opinião contrária à nossa. Porque na crítica, na opinião que é adversa, nós vamos analisar, contrapor. Então, vamos lembrar dessa situação que foi até recente, de se dizer que a Terra era plana. Eu acho que espíritos lá daquela época da teoria do terraplanismo, eles reencarnaram, estavam aqui com essa crença, trouxeram essa crença. Então, brincadeiras à parte, mas a gente toma isso como um exemplo. Era uma crença. A partir do momento em que a ciência foi avançando, se foi observando, estudando, medindo, testando, o que se constatou? Constatou que a Terra não é plana, ela é redonda. Ora, ela sendo redonda, a gente sai da crença para, a gente pode dizer, num processo da razão, do uso da razão, se chegar a uma constatação. Estamos, então, convictos de que a Terra é redonda, porque nós temos agora evidências para isso. E passamos a confiar de que esse conhecimento é verdadeiro. Então, esse é o nosso caminho de progresso. Nós precisamos, nesse percurso, né, saindo das crenças, exercitando a razão, desenvolvendo, então, ali o raciocínio, né, chegando a um conhecimento, esse conhecimento mais próximo da verdade, porque eu estou aberto para dialogar com outros saberes, com outras opiniões, e aí eu reforço aquilo que eu já sei, ou eu sou capaz de até mudar de opinião, porque eu tomei conhecimento de outras coisas que eu não sabia. Então, eu saio daquele estado de ignorância e passo a ter mais conhecimento. Dali eu vou desenvolvendo, né, uma fé, uma convicção e a confiança que vem daquilo, de que aquele conhecimento, ele é o correto, né, o verdadeiro, pelo menos em parte dentro da nossa limitação espiritual. Se desejas confiar em alguma coisa, basta confiar em ti mesmo. Veja o caminho que ele vai fazer agora, que interessante. No entanto, para que essa fé em ti mesmo te dê uma garantia, é preciso a aquisição de outras virtudes que deverás conquistar no universo do teu mundo íntimo. Então veja que é uma questão do mundo íntimo, de nós espíritos, no processo evolutivo. Nós precisamos conquistar determinados valores. Por exemplo, eu falei nessa reflexão que precisamos estar abertos ao conhecimento, para dialogarmos com aquilo que a gente não conhece, com opiniões diversas. É a flexibilidade, é a noção de que eu ainda sou ignorante. Então,
essas virtudes, elas precisam ser desenvolvidas para que a gente possa entrar nesse trajeto aí de desenvolver a confiança em si mesmo. Porque eu preciso me conhecer. Falando da nossa ignorância, nós ignoramos a nós mesmos. Se nós sabemos que somos espíritos imortais e ainda agimos de determinadas formas que contradizem essa percepção, então, por exemplo, temos medo da morte. Mas você tem medo da morte, isso é irracional para quem acredita que o espírito é imortal, você não morre. Ah, mas então eu tenho medo da morte do corpo, como ela vai se dar? Ah, ok, vamos ir depurando essas questões. Mas é preciso ir lá fundo, conhecer isso. Então, entrar em contato com isso e desenvolver essas virtudes, que vai chegar a um momento de uma fé, ao ponto de eu saber, né, através dessa fé, dessa força, dessa convicção de que eu não morro. Então, se eu não morro, não vou ter medo da morte. E isso se esvai, não vai fazer mais sentido. Mas é porque eu já saí daquele estado de ignorância, aplico o conhecimento para mim. Então, a fé não se compra, nem se toma emprestada, como fazes com as coisas exteriores. Então, a fé ela precisa ser desenvolvida dentro de nós. O preço dela é representado por atribuições dos valores espirituais. Então, é isso, desenvolver esses valores que a fé vai sendo conquistada. A fé verdadeira nasce na tranquilidade da consciência. Veja que interessante. Na tranquilidade da consciência. Se esta não te acusa, a consciência, é porque estás indo bem nas linhas da existência. E, de momento a momento, a luz da fé começa a iluminar a tua mente. E empenhar-se com o coração em uma jornada de entendimento. Veja que aqui tem vários elementos de análise. Uma, a tranquilidade da consciência. Então, se nós sabemos que nós somos ignorantes, o que eu sei, às vezes, é uma crença que eu preciso, então, ter essa flexibilidade para poder aprender coisas novas. Aquilo que é diferente ao que eu penso. Então, vamos lá no raciocínio. Isso tem opiniões que são diversas da minha, né? Então, aquelas que se opõem, eu não entro em conflito. Como Kardec falou, eu analiso tudo. Eu passo a analisar todos esses conhecimentos, todas essas produções, ainda que sejam também outras crenças. Eu posso ter a minha crença, o outro tem a crença dele, o outro tem a crença dele. Vamos conhecer, porque aí o que cada um pensa pode compor uma produção de conhecimento, de saber. Então, a tranquilidade da consciência é, primeiro, eu não sei de tudo. Eu não sou dono da verdade. Eu preciso me abrir ao conhecimento e, inclusive, conhecer as coisas que são diferentes da que eu penso, sem entrar em conflito. Então, eu me abro ao conhecimento e sigo progredindo. Mas veja que aí ele fala que a fé começa a iluminar a mente quando tem um empenho também do coração. Então, é uma jornada de entendimento. Nós estamos aqui buscando entender, compreender, desenvolver esse conhecimento, sair do simples acreditar, eu acredito que seja assim, porque eu vi assim, porque eu penso desse jeito, porque as minhas experiências pessoais, elas são limitadas, né?
nós temos milhares de experiências pessoais no mundo. Então, a minha não pode ser a única verdade, só porque eu vi que é assim e penso desse jeito. Então, eu começo a me abrir, a minha consciência é tranquila, sem conflitar com as demais opiniões, vou trocando, né, o conhecimento, vou adquirindo conhecimento, saindo da ignorância, rompendo com crenças antigas, crenças que, né, igual o terraplanismo. Não, eu constatei que aquilo que eu acreditava não é verdade. Então, o que é a verdade? Vou buscar esse posicionamento filosófico. A doutrina espírita é uma filosofia espiritualista. É a busca pela verdade. Ela não é uma religião, ela ganhou contornos de religião aqui no Brasil, mas o espiritismo, Kardec colocou como uma busca pela verdade, que ela se dá através desses questionamentos, da vontade de aprender. Então, coloca o coração, empenha o coração nisso. A razão pura, como Kant falava, tinha um sentido naquela época, porque era preciso desvencilhar a igreja do domínio. A igreja dominando, ela ditava o conhecimento da forma como ela via e como ela era interessante para ela. Então, a Terra era o centro do universo, porque para a igreja aquilo fazia sentido, era uma forma também de dominação. Então, muito cuidado que a gente tem que ter com determinadas ideias, determinadas teorias, porque são teorias, às vezes, para nos dominar. Então, foi preciso que Kant, naquela época, ele promovesse esse rompimento com a igreja e falasse de uma razão pura, sem os misticismos, sem os dogmas religiosos. Então, nós ficamos com a capacidade de observar, né, experimentar, testar, refutar as ideias que a gente viu que eram crenças que não eram verdadeiras, ficar com aquelas que pareciam representar, né, os fenômenos naturais, então era uma observação da natureza. Só que essa mesma razão pura, desvencilhada do coração, faz com que a gente desenvolva muito intelecto capaz de criar bombas, criar uma situação como o nazismo. Então, essa razão pura, ela é uma razão destituída do afeto, ela pode cometer as maiores atrocidades que nós já tivemos conhecimento na história do nosso planeta. Então, é preciso, para haver um entendimento, temperar a nossa razão com a nossa emoção. E é bacana porque a neurociência tem feito isso. As ciências, elas estão percebendo, agora com a mudança de paradigma, uma ciência que é pautada na física quântica, já está vendo que tempo, espaço, dimensões, a matéria não é como a gente achava que é. Então, tudo que a gente acreditava que era antes, o paradigma materialista está caindo. É uma crença que nós tivemos, que foi sustentada por séculos. E chegar no momento e perceber, com o avanço da tecnologia, da nossa inteligência, né, do uso aí da razão, constatar que a matéria é feita de partículas, ela é energia, que matéria é energia, isso cai por terra as crenças do passado. Então é disso que se trata. Nós precisamos avançar. Então vamos temperar com a emoção. A neurociência percebeu que nenhuma decisão nossa, nenhum pensamento nosso está desatrelado da emoção. Aliás, todo nosso pensamento, ele está vinculado a uma emoção. Então, ainda que a gente fale de um uso de uma razão pura, que tenha levado ali
as atrocidades, como eu falei, havia ali uma emoção que era o ódio pela humanidade, né? Uma exaltação do seu próprio egoísmo, o orgulho. Então, isso nos dirigia. Não é simplesmente uma razão, mas é quando a gente fala que, né, o Espiritismo vai tratar, que nós desenvolvemos a parte intelectual mais do que a moral. Então, esse é o ponto. Se a gente quiser realmente evoluir, nós precisamos evoluir moralmente. Porque Jesus, quando veio aqui, ele falou do amor. Ele não falou, também quando veio o Espiritismo, né, o Espírito da Verdade, ele falou, amai-vos, em primeiro lugar, e depois instruí-vos. Então, é amar e estudar, conhecer. Daí é a jornada desse entendimento. O entendimento de nós mesmos é essa jornada de reflexão, mas também com o amor. Amar a si mesmo. Então é isso que eu queria falar. O Espírito de Verdade e Jesus trouxeram o cerne do desenvolvimento ali, da nossa evolução, é o amor associado ao conhecimento. Então precisamos do desenvolvimento moral. A conquista da fé não é tão fácil como se pensa. Ela vibra no seio de muitas virtudes e esplende nos sentimentos de quem ama o próximo como a si mesmo, sem esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas. Viu? Eu acabei de falar. Então, tá no cerne esse amor ao próximo e a si mesmo. A gente tem que começar a perceber que tá no cerne o amor ao próximo, o exercício então, do respeito, dessa abertura que a gente faz para o conhecimento, com essa paz de consciência, então, é fazer com que haja o respeito ao outro, ao conhecimento que os outros têm, né? Então a gente vai ali desenvolvendo essa fé por meio da razão e do amor. Certamente que não agradamos todas as criaturas com quem convivemos. Sim. Não obstante, devemos ter cuidado na comunicação com os nossos irmãos em roteiro, observando os seus comportamentos e as suas necessidades, fazendo o que pudermos para ajudá-los sem a exigência comum nos círculos onde habita a ignorância. Então, isso é uma grande reflexão, né? Eu já estava fazendo essa reflexão desde ontem à noite. É muito interessante essa leitura, porque desde ontem à noite eu ouvi algumas coisas. Hoje de manhã eu escuto, se eu não me engano, Evangelho com Emmanuel, do Saulo. É um programa ao vivo, então ele também hoje de manhã falou, trazendo a mensagem a respeito do que nós podemos fazer para fazer brilhar a nossa luz, e a gente precisa usar desse nosso entendimento, né, principalmente cuidando da nossa comunicação, como que a gente fala com os outros. A gente fala com os outros julgando, impondo o nosso ponto de vista, que se trata apenas de um ponto de vista, de uma crença que pode estar e estar muitas vezes equivocada, porque acabamos de falar isso. Crenças são aquilo que eu acredito, baseado em, às vezes, aspectos muito frágeis, né? Que é o próprio ponto de vista. Eu acho que é assim, ponto final. Porque eu vivi dessa forma, então eu acho que é assim. Ou então porque uma pessoa me disse que é assim. Mas eu estudei, eu me aprofundei, eu busquei dialogar com outras pessoas que tiveram outras experiências. Então, a gente precisa ter
um cuidado quando a gente se posiciona, quando a gente se comunica, porque muitas vezes, né, nós vamos estar lidando com o outro ali onde está a ignorância. Então, a gente está trazendo aqui conhecimentos, a gente está estudando uma obra. Então, é preciso, como ele próprio, né, que eu já falei, todo livro é uma conversa do autor com a gente. Então, ele está aqui dialogando conosco. Ele fala e a gente pensa junto. Nessa troca, ele está falando com a minha ignorância. Como que ele fala comigo? Ele me fala me acusando, impondo a verdade dele, ou ele fala com fundamentos, ele fala com orientação. Então, ele diz para que a gente observe o comportamento e a necessidade daqueles com quem a gente fala. Então, eu vou me direcionar para alguém, eu devo conduzir a minha fala de acordo com o que eu observo daquela pessoa, o que ela compreende, né? Se ela tem algum conhecimento a respeito, se ela é ignorante, até que ponto eu posso ir com as informações. Lembrando, no Livro dos Espíritos, Kardec fez uma série de questões, é um livro de perguntas e respostas. O que aconteceu? Muitas vezes, os espíritos responderam para Kardec que ainda não tínhamos condições de saber. Nós tínhamos uma limitação, inclusive no vocabulário, na nossa linguagem. Emmanuel fala que a conexão de Jesus com Deus, ela é indescritível. Não tem formas de falar. A gente procura meios de falar, mas às vezes não tem. E muitas vezes a gente vai ter palavras muito vagas. Então, matéria e energia, o espírito ali, o que é o espírito? É energia, mas o espírito não é matéria, mas matéria é energia. A gente começa a entrar num bolo que é muito complicado. Então, os espíritos, eles barraram ali e falaram, olha, daqui não dá para ir mais. Quando vocês estiverem preparados, assim como Jesus fez, que disse que ia enviar o Consolador para que trouxesse as verdades, o Espírito de verdade, falasse e esclarecesse todas as coisas. Ainda assim, não nos esclareceu todas as coisas. Mas nós tivemos obras psicografadas posteriormente, as obras psicografadas por Chico Xavier, por exemplo, tem as do Divaldo. Do Divaldo, eu gosto muito da série psicológica Joana de Ângeles, é um estudo aprofundado, mas é uma visão psicológica, né, que o Espiritismo traz. Então, não é uma visão psicológica para a prática da psicologia, não é essa a intenção. Não, é a visão para o Espiritismo, a visão psicológica para o Espiritismo, para a gente conhecer o psiquismo. Mas nós temos as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, que nos trazem um mundo espiritual, o conhecimento do mundo espiritual. Então, muitas coisas, e ele tem livros também muito dedicados à medicina, porque ele foi médico quando encarnado. Então, existe um certo vocabulário ali, um pouco difícil de entender para quem não é médico, mas traz novos conhecimentos. Então, os espíritos continuam se aproximando e trazendo conhecimento, comunicando. E André Luiz mesmo trouxe conhecimento que alguns médicos foram até Chico Xavier contestar. Chico, esse livro aqui tá errado. Esse tal André Luiz disse uma coisa errada. E aí o André Luiz apareceu para o Chico perguntou, olha, o André Luiz está dizendo que vocês é que estão errados. E aí? E aí que anos mais tarde veio a se confirmar o que André Luiz falou. Então, nós temos crenças que vão cair por terra
porque elas não se sustentam na verdade. Então, nós estamos aqui precisando observar como a gente comunica o que a gente tem aí de conhecimento para aquelas pessoas que são ignorantes ainda. Meu irmão, confia nas tuas próprias forças e trabalha dentro do teu mundo interno. Veja bem, trabalha no teu mundo interno. Antes de querer mudar o mundo, a gente também já falou disso, muda o seu mundo interno. A gente precisa trabalhar o egoísmo com muita urgência. A gente precisa trabalhar o orgulho com muita urgência. A gente precisa trabalhar essa ideia falsa de que a gente sabe das coisas, né? De que a gente, mais ainda, como a gente está falando de confiança, para a gente estabelecer essa confiança, a gente precisa trabalhar dentro de nós essa convicção de tudo que os espíritos já nos ensinaram e colocar em prática. Então, repetindo, isso é urgente. Nós precisamos compreender o que Jesus falou e aplicar na nossa vida. Porque a gente fala que é cristão, mas toda hora a gente faz o que Cristo, né? A gente não faz o que Cristo ensinou, essa é a verdade. A gente continua com discurso egoísta, a gente continua com um discurso egocêntrico, né? Porque eu tenho a verdade, eu sei, e acha que o mundo está em torno de nós, e a gente precisa começar a colocar em prática o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou foi começar a praticar o amor por nós e o amor pelo outro. Então ele fala aqui, trabalha o seu mundo interno, no silêncio, que te pedir a vida reta, que esse aprimoramento dar-te-á muita paz e uma consciência que não se perturba com simples problemas. A certeza do êxito diante de problemas a serem enfrentados não é somente para o religioso. O religioso diz que tem fé de que vai tudo se resolver, né? A gente tem a frase de Maria que disse para Chico que tudo passa, que aquilo ia passar. Mas não é só o problema que passa, tudo passa, né? Tudo mesmo, tudo passa. Situações que parecem boas e as situações que aparentam também serem ruins, é tudo uma aparência. Na verdade, nós temos experiências para a nossa aprendizagem. E tudo passa, inclusive as nossas oportunidades, que se a gente não aproveitar, vai passar. Então, veja que ele fala que é para a gente ter um aprimoramento, né? E uma vida reta. Então, coloca os ensinamentos de Jesus. E ontem que eu falei que eu fiz uma reflexão, foi o seguinte: a gente pode fazer esse exercício, é muito importante que a gente comece a pensar. O ensinamento de Jesus, no final das contas, quando ele ensina a prece no Pai Nosso, né, a prece dominical, e quando ele está orando antes de ser crucificado, e olha aí nós estamos chegando ao feriado da Páscoa, é muito importante que a gente lembre desse ensinamento. Jesus orou e declarou: seja feita a sua vontade e não a minha. Quando a gente aprender a abrir mão dos nossos desejos, abrir mão do meu, eu quero, né? Meu, eu já falei isso várias vezes, desse pronome que o tempo todo se refere ao ego, nós vamos abrir a mão do egoísmo e vamos dar espaço para Deus habitar em nós, para Deus se manifestar em nós. Então, quando a gente ora e fala que seja feita a sua vontade, a gente tem que começar a praticar isso. Estamos aqui como Jesus veio aqui
e cumpriu a vontade do Pai. Quando nós entendermos que nós temos que cumprir com a vontade de Deus, 90% dos nossos problemas, como ele fala aqui, vão passar. Porque nós vamos cumprir com o que Deus quer de nós, com as suas leis. Nós vamos seguir esse caminho reto. Nós vamos estabelecer uma relação de confiança. Deus confia em nós e nós confiamos em Deus. Então é seguir cumprindo com a vontade de Deus. Mas a gente está tão voltado para fazer o que a gente quer. Ah, porque eu estou sentindo isso, porque eu quero aquilo, porque eu pensei, meu. Então a gente volta muito para cumprir com os nossos próprios desejos, que a gente não estabelece uma relação de confiança com Deus. A gente não confia em Deus. Se a gente não confia em Deus, como é que a gente vai confiar em si mesmo? Se Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Se Deus é a verdade e nós somos falíveis e tempo todo equivocados. É para todos os trabalhos a que nos dispomos realizar, desde as ideias formadas na mente, aos campos onde as sementes devem ser depositadas, para que os frutos apareçam para saciar a fome, prover as vestes e o próprio conforto. Deves adereçar de quando em vez os próprios sentimentos, buscando no fundo da consciência o condão da fé, para sentires e veres se está posicionado na direção do amor. Veja se está direcionado na direção do amor, se a sua fé está direcionada na direção do amor ou se ela está para atender os seus próprios desejos. Confere sim as tuas forças em todos os sentidos e principalmente no que tange ao perdão. Será que a tua capacidade de perdoar está alerta em condições de esquecer as faltas ante aqueles que te ferem? Ele nos faz essa pergunta. É da consciência de cada um deve fazer a sua reflexão. Será que nós temos capacidade de perdoar? Essa nossa capacidade, que nós temos capacidade, tá? É essa correção. Nós temos a capacidade de perdoar, mas ele indaga se ela está alerta. Se a nossa capacidade está alerta para esquecer as faltas. Não é esquecer perda de memória, né? Mas é esquecer que a gente fala no sentido de tirar dela esse sentimento de mágoa, de remorso. Então veja que ele fala que nós temos a capacidade de perdoar. Todos nós temos. Sem dúvida. Porque nós somos filhos de Deus. A questão é, nós colocamos essa capacidade. Veja que a virtude que ele falou, precisamos também desenvolver a virtude do perdão, a capacidade de perdoar nós temos, então é praticar. Então nós temos que praticar o perdão, praticar o desprendimento, atendendo à vontade de Deus. Nós temos aqui também que praticar a confiança em Deus, é o que vai nos levar à confiança em Deus. E nós temos que praticar essa flexibilidade, colocar o amor nessa jornada do entendimento. Será que não existem dúvidas em ti no que se refere às coisas espirituais? É o que eu falei, ele retoma aqui, muito bem questionado. Se a gente fala que é espírito imortal, será que a gente está de fato pondo fé nisso? Será que a gente não tem dúvida
a gente não questiona, o questionamento é sempre válido, né? Mas é importante que a gente entenda que alguns conhecimentos que nos trazem, a gente precisa então avaliar. Não é simplesmente dizer que isso aqui não presta, mas eu nem estudei, nem conheci, ou colocar em dúvida, né, como ele coloca. Eu vou colocar em dúvida os ensinamentos espirituais, mas se eu nem ainda tomei conhecimento deles, não me aprofundei ali. Eu estou fazendo um curso, sugiro que todos façam, do Livro dos Médiuns, toda terça-feira, acho que é 8 horas da noite, pela FEB TV. Então, muito bom, com, não lembro o nome dele, Jacobson, não lembro o nome dele agora, mas ele é o responsável pela área mediúnica, né, da Federação Espírita. Então, uma aula maravilhosa, passo a passo, aprofundando, ele traz conhecimentos para a gente conseguir entender determinadas coisas que Kardec coloca. Então, fora ali muitas vezes fora do nosso alcance. A gente não estudou história, a gente não estudou filosofia. Então, ali ele vai elucidando aqueles aspectos. Então, uma pergunta, será que não tem essas dúvidas nas coisas espirituais? Deves fazer tal avaliação para que a tua fé verdadeira te permita viveres em paz dentro de ti mesmo. Observa a vida que levas, para não alimentares ilusões, nem fortificares mentiras. Existem pessoas que confiam tanto em si mesmas que acabam atrofiando a razão, colocando em desespero a própria vida. Não pode existir confiança sem discernimento. Veja que a gente precisa ter essa reflexão, uma reflexão crítica, para discernir o que é o certo, o que é o errado, o que é o meu ponto de vista e o que é um conhecimento fundamentado, né? E cuidado para que a gente não caia ali alimentando as nossas próprias ilusões e mentiras. Nós, muitas vezes, acreditamos naquilo que os outros falam e que nada mais passam do que mentiras para nos manipularem. Então, a gente precisa ter muito cuidado e ir ampliando o campo de pesquisa, fazendo esse discernimento. É para isso que temos raciocínio. E mais ainda, o Evangelho, para que possamos selecionar com Cristo as nossas atitudes. A fé deve ser iluminada com a sabedoria e consubstanciada no amor. Entre todas as ciências, a mais difícil de ser conhecida é a ciência interna. É o autoconhecimento, aquele que nos retribuirá com a felicidade. Confiemos muito, mas eduquemo-nos mais, que o Cristo fará o resto por nós. Então já foi intensa a nossa reflexão de hoje. Fica aqui aqueles questionamentos. Então todos façam uma boa reflexão e até o nosso próximo encontro.